Olá, seja bem-vindo a mais um Que isso, gente? Hoje nós vamos bater um papo com o Ismael Treve. Ele é formado em marketing, hoje ele trabalha como cientista de dados. Além de escrever, tem artigos premiados, ele produz para a internet e é meu colega de trabalho no podcast Pode Ser Raso. No bate-papo de hoje, ele dá dicas de investimento, fala um pouquinho sobre economia, política, vai falar um pouquinho sobre o que ele acredita, o que ele não acredita, o que ele tem preguiça, e ele vai contar pra gente todo esse caminho que ele percorreu para estar onde ele tá hoje. Deixe o seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal. Ismael, amigo, muito obrigado por você ter aceitado bater esse papo comigo. Parece que foi ontem que a gente tava junto, não é mesmo? Pois é. Ai, obrigado pelo convite, gente, que tudo. Ela é influencer, ela tem canal no YouTube. Ah, ela não pode falar para, ela né, aqui? menina? Pode, Pode, usar, aqui pode? aqui não tem Xandão, amigo. Aqui pode tudo. Então, eu sei que você trabalha com... você é cientista de dados, né? Você trabalha com isso, eu sei que o seu mundo são números e que você trabalha com muito... com essa questão de números e tudo mais, dados e etc. Você vai poder me explicar melhor sobre isso. Mas eu sei que você escreve, e você é um escritor premiado de artigos. Então eu quero saber de você um pouco dessa sua parte, porque é verdade. Talvez o pessoal que te acompanha nas outras redes sociais ou em outras plataformas não tenha acesso a esse tipo de informação porque é bastante nichado, né? Mas você é um escritor premiado. Então eu quero saber de você o que é essa parte da escrita pra você, como é que você vê isso, da onde surgiu, qual é a sua necessidade de escrever, você escreve porque é um hobby, porque você gosta, ou é porque você acha a necessidade de ter coisas mais inteligentes lá fora, que a galera não tá entregando muito? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Menino, você sabe que começou sem eu querer a coisa de escrever? Tava numa escola que tinha que escrever sobre diversos assuntos técnicos de ciência de dados e eu acabei publicando algumas das coisas que eu produzi e deu certo. O pessoal foi gostando, foi lendo e eu fui escrevendo mais, aí comecei a ganhar um dinheirinho com isso, que ficou ainda mais interessante. Um dinheirinho não, muito dinheiro. Ai, teve uns que deu um dinheiro bom, viu? E aí, quando eu vi aqueles números, eu fiquei, gente... será que eu tenho alguma coisa aqui? E é tão nicho, eu nunca ia imaginar que mais de 100 pessoas iam ler. Eu tenho um artigo que teve mais de 100 mil com certeza. views. Eu fiquei, gente, tem tanta gente assim no mundo interessado nisso, então pra mim foi chocante. E eu nem sabia que eu tinha essa qualidade, que eu sofro cronicamente de síndrome do impostor. Eu sempre acho que eu sei menos, que os outros são melhores que eu. Então, quando isso deu certo, foi uma terapia pra mim. Foi um pouquinho de estranhos me falando que talvez eu soubesse um pouco mais sobre aquele assunto do que eu achava que eu tinha. Acabei escrevendo e aí empresas chegaram até mim, publicações, outros cientistas chegaram até mim através da escrita, que eu não sabia. Eu escrevo em inglês, sobre ciência de dados, sobre a inteligência artificial. Então, é muito nichado, mas deu certo. Assim, deu certo e hoje eu gosto muito. Por um tempo, eu acabei escrevendo por dinheiro, porque estava entrando, mas hoje eu escrevo só o que eu quero e quando eu quero. Mas continuo amando. E como é que foi pra você a primeira vez que você ganhou um prêmio? Como é que você soube disso, assim? Como é que funciona essa parte? Como é que chegou até você? Foi tudo tão rápido, mas assim, tão rápido. Eu acho que no terceiro artigo que eu publiquei, já deu assim milhares de views. E aí depois me mandaram mensagem pelo LinkedIn para falar que, eu estava entre os blogs mais lidos do mundo, incluindo todos os assuntos, não só aquele assunto específico. Tava no top 500, não sei quantas publicações tem por aí pelo mundo, mas o top 500 pra mim... é bastante coisa. Mas ganhei por anos esse top 500, e aí ganhei prêmios, tive artigos traduzidos para outra língua, mas tudo tão rápido que eu nunca parei pra pensar o que estava acontecendo. E você disse que agora você tá escrevendo só do que você gosta, né? Não mais pelo dinheiro, porque agora você tá muito bem na sua profissão e deu super certo, a gente vai chegar nisso. Mas atualmente, o que tem te dado mais tesão? Talvez fazer um investimento, porque eu sei que você é investidor também e gosta de falar sobre investimentos. Talvez uma escrita agora
que te premie, ou produzir conteúdo pra internet? O que tem trazido mais tesão pro Ismael, assim, atualmente? Nino, eu amo tudo que você falou. Eu adoro produzir conteúdo. Agora a gente tá meio preguiçoso, mas eu amo produzir, escrever, usar a parte criativa mesmo. Mas, às vezes eu paro e penso, o que eu vim fazer nos Estados Unidos? E foi ganhar dinheiro. Eu vim pra cá pra ganhar dinheiro, então quando eu consigo investir no fim do mês, quando sobra aquele dinheiro, eu vejo que todos os sacrifícios que eu fiz na vida e as escolhas que eu tive que fazer, o que eu tive que abrir mão da família, abrir mão dos amigos, do meu país, da comida. Então quando sobra aquele dinheirinho no fim do mês, eu falo, tá dando certo o que eu vim fazer aqui. Teve meses assim que eu consegui guardar no fim do mês o que era equivalente a meses do meu salário no Brasil. Então eu vejo que o que eu vim fazer tá dando certo. Então eu amo quando eu consigo guardar um dinheirinho, talvez não pelo dinheiro, mas pelo prazer de ver que tá dando certo, que tá rolando, que tá tudo indo como deveria ir. Obviamente eu não tô, né, não sou bilionário, etc. Mas para o que eu vim fazer e dentro da minha realidade, eu tô bem feliz quando eu consigo guardar um dinheirinho. E também, né, dá pra gastar também, né? Eu não guardo tudo não, mas eu também vivo bem. Pra minha fase hoje, baseado no onde eu tô feliz e eu adoro conseguir guardar um dinheirinho, eu adoro conseguir ajudar os outros, adoro conseguir ajudar minha família. É o que eu vim fazer aqui. Você quer aposentar mais cedo? Sim, vai chegar assim, sei lá, vou jogar um número porque você é muito jovem. Mas sei lá, chegar com 45, aí tô aposentado, eu não preciso mais. Olha, eu não consigo me ver hoje sem fazer nada. Mas eu queria muito chegar nos 45 e escolher trabalhar ou não. Talvez trabalhar com o que te dá mais tesão, por exemplo. Pra não ser algo obrigatório. Mas eu quero falar um pouquinho agora de vida com você, porque eu sei que a sua vida teve altos e baixos. E você fez muitas escolhas e com essas escolhas muitas renúncias. Sei também que hoje em dia você é um cara que gosta da vida boa, assumidamente, mas você não romantiza isso, porque você sempre deixa muito claro que sabe quanto custou para chegar aonde chegou. Eu sei que você tem muitos sonhos ainda, mas você tá num lugar muito bom. Quando foi que você olhou pra você mesmo e falou assim, eu realmente estou vivendo um outro momento da minha vida, assim, num comparativo mesmo da sua vida de antes com agora? Nino, eu acho que esse momento não chegou ainda não, viu? Ai, que mentira, gente. Não, olha eu só. Vou expor ele aqui, gente. Não, olha só. Às vezes, assim, eu tô nos lugares que eu falo, gente, eu não tenho nem roupa pra estar aqui. Mas estou. Às vezes impressiona. Mas aquela não é a minha vida o tempo inteiro. A minha vida real é eu trabalhando, é eu estudando, é eu cuidando da minha cachorra, da minha casa, cozinhando, limpando o banheiro da minha casa. A minha vida é essa, então tem aqueles momentos muito bons que eu falo, gente, isso aqui eu tô bem. Mas não é a minha vida. Mas eu tenho que ser justo comigo. Às vezes eu olho pra trás e eu fico pensando, gente, se eu não tivesse tomado algumas decisões, será que eu estaria feliz? Pra conseguir até aproveitar o momento, conseguir analisar se eu tô feliz, se eu tô bem, como é que eu tô. Porque às vezes a gente tem as coisas, mas a gente não tá feliz, não tá bem consigo mesmo. Eu acho que sempre que eu consigo pagar uma viagem do meu bolso, comprar uma coisinha, dá aquele orgulhozinho de eu consegui. E a gente pode falar de privilégios e tudo mais, desconsiderando isso, às vezes eu olho pra mim e falo, gente, tá dando certo, tá rolando. Não chegou o momento de eu falar que eu estou com uma vida totalmente diferente. Vida nova, o jogo mudou. Mas... Tá quase, falta muito. Como que tá? Ai, muda toda hora, né? Muda toda hora. Eu acho que muda as prioridades. Eu lembro quando eu era mais novo, eu tinha 20 anos, o meu sonho era conseguir ter dinheiro pra comprar bebida no bar. Sair pra balada e ter dinheiro pra pagar a comanda sem me preocupar. Foi um dia, esse foi o meu objetivo de vida. Eu quero poder pagar a comanda sem olhar, sem me preocupar. E aí você vai mudando, aí você quer ter casa, aí você quer ter estabilidade, você quer ter independência financeira, você quer se aposentar cedo, vai mudando, vai mudando. Então, falta muito para os meus objetivos que eu me via hoje, não. Para os
objetivos que eu vou ter na vida, acho que falta ainda um pouco. E ainda bem que falta. Quero isso na minha vida. Quero Porque é bom, porque gera espaço pra viver, né? Ah, é, sim. Pra ter história pra contar, pra criar memórias e tudo mais. Você comentou algo muito, muito interessante sobre essa questão de se sentir feliz, estar feliz pra realizar coisas legais, ou então até mesmo pro seu momento de lazer, férias e tudo mais, você poder aproveitar de maneira confortável, vamos colocar dessa forma. O que é que precisa estar checked, né? O que precisa estar, tipo, com ok na sua listinha pessoal pra você se considerar, pô, tô feliz hoje, olha, tô num momento legal. Do dia a dia mesmo, assim, pra você. Quando eu penso, assim, no o que me faz bem, o que me faz sentir bem, eu acho que é muito simples. Eu nunca sonho, assim, com eu preciso ter isso pra estar feliz. Eu não me vejo assim. Eu me vejo mais... Se eu quiser, eu posso ter. Muito mais do que eu tenho. Eu quero fazer isso, eu posso. Eu posso viajar, eu quero viajar, eu posso. Vou viajar? Não posso viajar agora por outros motivos. Mas se eu quisesse, eu poderia. E isso se aplica não só para viagem, mas, por exemplo, se eu quiser não fazer nada no fim de semana, eu posso. Se eu não quiser escrever, eu posso. Se eu quiser ir no parque, no museu. Eu acho que não só questão financeira, mas quando a gente consegue ter um pouco de controle da nossa vida, é o que me faz bem, é o que me faz feliz, é o que eu tô atrás. Então, poder ter essas escolhas, fazer essas escolhas é o que me faz se sentir bem, eu acho que no dia a dia. E eu sei que boa parte disso é porque você investe também, você tem o seu dinheiro investido, né? Você coloca seu dinheiro em alguns lugares de investimento e tudo mais. Se você quiser dividir com a gente, fique à vontade, porque isso é muito legal para quem tá ouvindo, às vezes de curiosidade, como você faz os seus investimentos e tudo mais. E eu quero ser bem direto na pergunta que eu quero fazer relacionado, já mudando um pouquinho, assim, bem discretamente, mas como um tapa de uma mula sobre o assunto. Falando de investimento mesmo, porque eu acho que isso é um assunto tão precário para as pessoas, e eu falo para as pessoas em geral, me incluindo. Tá? Eu venho aprendendo sobre investimento agora, em 2025, de maneira, assim... muito simples, como se eu fosse uma criança de 5 anos aprendendo do início mesmo, sabe? Qual é o maior erro das pessoas nesse momento quando elas falam em investir ou querem investir? É começar sem saber nada ou não começar at all? Menina, meu instinto manda eu falar que é começar sem não saber nada. Mas a minha razão diz que é não começar antes. Porque você pode começar sem saber nada e aprender com os erros. Obviamente que você não vai vender a sua casa e investir aquele dinheiro em uma coisa que você não sabe. E jogo do tigrinho não é investimento. Vamos lá, né? Vamos falar. Atenção, pessoal! Atenção! Não vai nessa não, pelo amor de Deus. Mas eu acho que se você começar sem saber nada... Você olha e aprende. Eu aprendi na marra, eu aprendi indo com a boiada. Já a pessoa que não começa ou que demora para começar, ela não consegue voltar no tempo. Ela não consegue recuperar o tempo perdido, de aprendizado, 2, o investimento é uma coisa para amanhã, é uma coisa para daqui a 10, 20 anos. Se uma pessoa falar, estou investido por 2 anos para comprar uma casa, essa pessoa vai perder o dinheiro. Ou vai perder o dinheiro ou não vai ganhar nada. Então, assim, para 10, 20, 30 anos, esse é o investimento que eu invisto na minha vida. É assim, alguns são arriscados, mas é tudo olhando para daqui a 20 anos. Então, eu acho que as pessoas elas deveriam começar pouquinho, começa com pouquinho, e vai aprendendo. Compra aí 10 ações de R$5, R$50, e vai vendo, vai sentindo, vai aprendendo, vai estudando. Mas eu me arrependo muito de não ter começado antes. Olha que eu já comecei há um tempo. Porque eu olho assim, se eu tivesse 20 e pouco... Tudo bem que eu não tinha dinheiro para investir, né? Mas... importante você de casa saber que a gente tem que ter pelo menos um pouquinho para investir. Tem que ter um pouquinho. Mas eu poderia ter começado com R$50 por mês. Dava para começar pouquinho. Eu acho que é o problema das pessoas, né? Elas acham que eu só tenho R$20. O que R$20 vai fazer? R$20, só R$20? Não, mas R$20 durante 10 anos... todo mês, vai começando a fazer um acumuladinho para comprar uma moto que seja. Nas finanças pessoais da gente,
Você trabalha com porcentagem para você guardar um pouquinho desse dinheiro para investir? Ou você trabalha com números redondos, por exemplo? Não importa o quanto eu faço este mês, eu vou tirar X número dessa conta, não importa o valor que eu faça. Ou você trabalha com porcentagem. Você acha que isso é algo válido para quem quer começar a investir? Ou qual é a sua dica para quem quer começar a investir agora, por exemplo, que nunca fez nenhum investimento e gostaria de investir? Como ela poderia desenhar esse valor de economizar no fim do mês? Como eu tenho um salário fixo, eu acabo tirando um valor fechado. Eu sei quanto de valor eu quero transferir para minha conta de investimentos, quanto eu quero transferir para o meu fundo de emergência. Então acaba sendo um valor fixo, mas também a porcentagem do meu salário. Porque o que sobra é o que eu vou gastar com o meu salário. Então, para mim, funciona o valor fixo. Para outras pessoas que o salário é variado, todo mês muda um pouquinho, eu acho que porcentagem seria o ideal. Para começar, as pessoas, olha só, a gente hoje tem recursos. Tem o YouTube, tem internet, tem o ChatGPT. Obviamente, nem tudo que a gente vê no YouTube ou no ChatGPT é verdade e se aplica pra gente, é muito importante isso. Mas é aquela coisa do acumulado, você pode tirar alguma coisa dele. Por exemplo, se eu assisto 20 canais de investimentos, vai ter alguma coisa nesses 20 canais que se encontra. Não é possível que todo mundo tá falando tá errado e todo mundo tá falando coisa diferente. Você pega o que estão falando em comum aqui que eu posso aplicar na minha vida e aplica. E vai aprendendo. Ninguém começa sabendo tudo. Vai aprendendo e até quem sabe muda com o tempo. Os investimentos de 20 anos atrás não são os mesmos hoje. Os profissionais, os grandes profissionais mudam de ideia também. Então começa vendo e vai uns vídeos aí. E não precisa gostar da pessoa não, que o pessoal também se apega nisso. Tem gente que fala merda, tem gente que fala merda. Por exemplo, o Primo Rico. Primo Rico, você pode questionar várias ideias que ele fala. Mas a ideia central é matemática. Sabe? A ideia principal é matemática. É um canal que eu acompanho muito? Não. Mas foi um canal que me ajudou muito porque eu fiz alguns investimentos baseado em dicas que eles me deram. Baseadas. Não foram exatamente as dicas que eu peguei lá, mas foi um acumulado das ideias que deu certo. Então a ideia principal é a mesma. Você não precisa gostar da pessoa. Você pode questionar, às vezes você gosta, às vezes você não gosta, mas pega o acumulado, pega o que é positivo, pega o que se aplica à sua vida. Não precisa seguir tudo na ponta do lápis. Arrisca isso. Você indica algum aplicativo de investimento que você ou faça uso, ou já fez no passado, ou já fez no início, quando começou? Para quem tá em casa assim, quero começar com algum lugar. Porque tem muito aplicativo hoje em dia, né? Que te auxilia ou até mesmo utiliza até da inteligência artificial para fazer cópia de investimento de outras pessoas que são acostumadas a trabalhar com bolsa e tal. Você indica algum? Eu tenho usado o Nubank, sabia? Você tá brincando que a dona Nubank tá entregando tudo. Virei até ultravioleta com eles. Eu sempre gostei de separar banco de onde eu invisto. Eu nunca gostei de deixar eles juntos. Mas o Nubank, ele é fácil. E eu sei onde eu vou investir, é muito fácil. Você entra, investe, jogou lá, não gostou, vende, tira, já vai para sua conta. Eu tô usando o Nubank. É o melhor? Não, não é o melhor. Mas é muito fácil começar por ele. Você pode gastar assim, comprar uma açãozinha R$10. Aí deixa lá. Aí você pode também guardar seu dinheiro. Eu acho simples. Então vamos assim, no prático, é simples. Começa pelo simples. Não gostou, não está mais suprindo as suas necessidades, aí parte para outro, vai para XP. Eu sempre gostei da XP. A C6 é boa, eu tenho lá uma coisinha lá na C6. Mas hoje no Brasil eu tô confiando no Nubank. Só que se me roubarem, vai dar um trabalho para recuperar. Então, assim, se invadirem minha conta, que Nubank não tem um local físico, né? Não. Eu fico às vezes preocupado. Eu fico assim, se invadirem minha conta vai dar um trabalhinho. Mas é fácil. Para começar, eu acho que é fácil. Eu acho que para todo mundo que tá começando, até intermediário... Eu acho ótimo você falar isso. O que funciona é real, assim, o que é simples. Porque às vezes a gente precisa de coisas simples mesmo. E até para começar, você não precisa de muita, sabe, coisinha. Você não precisa de muita variedade. A única coisa que eu não gosto do Nubank é que não dá para comprar partes de uma ação.
Mas aí, se eu não posso comprar uma ação mais cara, ou eu guardo pra comprar no mês que vem, ou eu compro mais barata. Dá pra comprar cotas, mas não dá ação. Dá pra comprar cotas de ETFs de um acumulado. Acho que dá pra comprar de ações. Mas é fácil. Mas, Ismael, no começo da nossa conversa, a gente conversou sobre as pessoas estarem com preguiça. E sobre preguiça, eu sei que você é uma pessoa que detesta e você tem preguiça de gente desinformada. O que mais te irrita num papo raso? A gente gosta muito de um papo raso. Eu sei que a gente gosta, porque às vezes a gente é assim, raso igual uma tábua de carne, como você mesmo disse. Mas existe um ponto desse papo raso que te irrita e que você fala assim, ai cara, isso aqui não dá pra mim. Olha, me irrita muito as certezas e a repetição. A gente que é cronicamente online, que não sai do Twitter, a gente começa a ver umas trends acontecendo lá, o pessoal começa a fazer uns comentários, e aí depois as pessoas próximas de você começam a repetir aquela mesma ideia, letra por letra, sem análise nenhuma, sem colocar um pouco de pensamento. Faz sentido? Tá, o meu coração, a minha vontade de militar fala que isso é verdade. Mas a gente está analisando, a gente está sendo imposto por aquilo. E para mim, por exemplo, política é meio que religião. Inicialmente é imposto a gente. Se a gente não questiona, tudo que nos for imposto a gente vai acabar acatando. Então, questionar eu acho muito importante. Às vezes, eu questiono, eu tenho uma opinião hoje, depois eu me questiono de novo e eu mudo de ideia, eu vejo que eu estava errado antes. Mas nunca eu pego uma ideia pronta e aplico na minha vida ou aplico para o que eu falo como se eu tivesse pensado naquilo e como se fosse livre de questionamento. E questionar hoje é um crime. E não é só para um lado, não é só para um lado ou para o outro. Todo mundo assim que faz parte de certos grupos se questiona, não pode. Será que é por isso que as pessoas estão se fechando mais nas bolhas? Porque as bolhas elas ficam se afirmando e reafirmando o dia inteiro, né? Será que é por isso que a gente anda vendo que porque existe um movimento de bolhas mesmo nas redes sociais, a gente vive cronicamente online, né? Eu noto que tem muita bolha mesmo. Às vezes você esbarra em uma outra bolha sem querer, ou porque um assunto estourou a bolha, assim, eu noto que às vezes as pessoas estão vivendo uma realidade que você fala assim, cara, isso aqui não faz sentido nenhum. E é pra assunto político, pra diva pop, pra qualquer coisa que você imaginar. Exatamente. A gente joga pra política a ideia, mas se aplica pra tudo. A gente fala de internet, eu acho que as pessoas elas estão muito preocupadas em falar o que é agradável ao ouvido da sua bolha. Não gosto disso. Eu gosto de falar o que a minha análise concluiu. E às vezes incomoda. Né? E questionar. Porque às vezes informações e às vezes afirmações sem questionamento viram doutrina, né? E isso é muito problemático. A gente não pode achar que a gente tem a verdade absoluta das coisas e é importante a gente ter o ouvido aberto e ser flexível também para entender o outro lado, né? Porque nem todo lado, e para todo assunto, tá? Político ou não, apesar que tudo é político, mas não tem o modelo de perfeição. Na teoria, a gente até tem uns modelinhos que pseudo brincam de perfeição, de um mundo perfeito, utópicos. Mas na realidade, a gente sabe que não é bem assim. Que não é, exato. Não é mesmo. E às vezes a gente concorda só por preguiça de pensar. E às vezes a gente discorda só pra encher o saco. Eu passei a aplicar na minha vida, às vezes eu arrumo confusão de graça por coisas que eu nem acredito, só porque eu quero desafiar a pessoa. Só porque eu quero ver até onde ela vai. Só pra ver até onde ela vai. Pra desafiar, assim, sabe o baitzão? Sei, amor. Às vezes eu jogo, às vezes a pessoa cai, às vezes ela não cai. Mas eu comecei a aplicar na minha vida o seguinte. Sobre este assunto, a minha opinião importa pra essa pessoa? 2. A opinião dessa pessoa importa pra mim? Se a resposta é não pra uma das perguntas, eu não debato aquele assunto com aquela pessoa. Porque dá preguiça. A gente não tem tempo, às vezes, pra isso. A gente tem que lavar uma louça, tem que lavar uma roupa. Você vê a pilha de roupa que eu tenho pra lavar? Sabe? Às vezes é isso. Às vezes... Mas isso é com maturidade também, né, amigo? Você...
Muita terapia, muita análise, Só não olha meu Twitter maturidade, antigo. muita briga no Twitter, que a senhora já foi Ai, cancelada nossa umas 37 já vezes só fui. este Ih, ano. continuo. E tô sendo de novo hoje. Maturidade é tudo. A gente sabe que às vezes a gente vê um negócio e a gente fala assim, vou me meter ali não. Acho que esse assunto em si eu não quero comentar. Porque em 99% das vezes a sua opinião não importa. Às Você vezes quer até opinar e tá mais, tudo né? bem. Exato, às vezes a gente também só quer isso. Às Só vezes a opinar. gente sabe que a nossa opinião não vale de nada. Entendeu? Mas a gente falar, quer A gente tá opinar. sem amigos, a gente tá sem cachorro. O cachorro tá na escolinha, na Exato, creche. às vezes a gente tá meio monótono, tá tudo organizado. Às vezes quando tá muito organizado, a gente quer arrumar uma confusão. A gente um quer arrumar uma troço. confusão. A gente é linguaruda? A gente é. A gente vai comentar? A gente vai. A gente vai jogar um print? Com certeza. Mas a nossa opinião Absoluta. importa? Não. Não, não. Às vezes a minha opinião não importa pra mim. Imagina pros outros. Exato, exato. Às vezes, ali, você montando uma playlist de música, por exemplo, às vezes você não pula as músicas que você colocou. E você escolheu. Eu não confio nas minhas playlists, eu vou confiar nos exato, outros. E pior, eu vou esperar que os outros confiem em mim. A gente tem que se dar a devida desimportância. Tem que se dar a devida importância. Porque na maioria das vezes a nossa opinião não importa. Não importa. A gente comenta, mas é importante saber que não importa. Vi uma vez alguém falando assim. Alguém pagaria pra ouvir a sua opinião hoje? Você acha que alguém pagaria? Se a resposta é não, a sua opinião não é necessária. E aquilo Fica a dica pra você aí de casa, tá, meu anjo? Você vai me ver brigando pra você por aí? se Vai me ver botar no brigando seu por aí. lugar. Mas eu sei que minha opinião não importa. Vou opinar? Vou, mas eu sei que não importa. Eu acho que você acredita muito na meritocracia. É a impressão que eu tenho de primeiro plano. Mas a gente vive nesse mundo de atalhos, né? Então, como é que você vê isso? Sabe? Qual que é o limite entre uma coisa e outra? Meritocracia deveria ser mesmo o modelo de vida mais justo? Porque a gente hoje em dia fala sobre isso, aí existem cotas, benefícios. Qual é a sua opinião verdadeira sobre isso? Tá, olha, se isso cai no Twitter. Vamos falar de meritocracia, a ideia de meritocracia, porque você falou mais cedo sobre o mundo utópico. A ideia que é o mundo utópico. A ideia da meritocracia, ela é um mundo utópico. É um mundo em que todas as pessoas conseguem atingir objetivos baseados no que elas sabem, baseado no que elas conseguem, baseada no mérito delas, não baseado na família delas, de onde elas vêm, quanto elas têm, no que foi dado. Então, se alguém tá lá no topo porque a família deu, essa pessoa já não faz parte da meritocracia. A meritocracia não funcionou para ela. Isso surgiu na Revolução Francesa. Napoleão Bonaparte, a França era uma monarquia. Napoleão Bonaparte, ele queria que as pessoas ascendessem a cargos públicos de alto escalão baseado nas suas capacidades técnicas, não de quem que ela era filho. Foi aí que surgiu o concurso público. O concurso público que a gente conhece hoje vem totalmente dessa ideia de meritocracia. Você tá brincando. Olha, gente, informação pra você. E aí você pode questionar a parte socioeconômica disso, do porquê a meritocracia não funciona. Mas é a ideia que eu aplico pra minha vida. O que eu aplico é que se eu lutar, eu conquisto. Ou se eu lutar, eu tenho mais chances de conquistar. Então eu tenho que aplicar alguma teoria na minha vida. Eu não estou dando aula para outras pessoas falando, olha, você não está onde você quer porque você não tentou. Eu não estou fazendo isso com outras pessoas, eu estou aplicando para mim. Para minha vida, eu vou conquistar aquilo que eu me dedicar a fazer, porque a outra opção é o quê? Você que é super contra a meritocracia, e a meritocracia assim no sentido do que eu expliquei, qual que é a outra opção? Eu esperar que alguém me dê. Eu não quero isso. Tem alguma outra opção? Não sei. Se alguém tiver aí uma opção, me diga aqui nos comentários qual é a outra opção. Mas é o que eu aplico para minha vida. Eu não consigo chegar para outra pessoa e falar, não importa o quanto você lute, você nunca vai conquistar. Eu não tenho coragem de fazer isso com os outros e nem comigo. Sobre atalhos. A gente parte para atalhos assim, entendendo a meritocracia sem se aprofundar, porque se a gente começar a parte socioeconômica, etc., de privilégios, a gente vai longe. Mas as pessoas, como nos investimentos, elas não gostam de investir seu tempo no que elas não vão ter mês que vem.
Quando uma coisa é distante, as pessoas elas não querem. Elas querem um atalho. Aí elas jogam no tigrinho, jogam na loteria. Elas não querem investir de pouquinho em pouquinho em pouquinho. E aí uma hora aquele pouquinho vira muito. Elas querem um atalho. Sobre isso, vai da sua vida, né? De novo, aqui minha opinião não importa. Eu não vou aplicar isso pra minha vida. Eu sei que a vida é difícil e eu não quero arriscar apostando para ter uma coisa daqui um ano e perder tudo. Eu não quero fazer isso. Você citou cotas, por exemplo, ajuda social. Eu não vejo isso como atalho, né? Eu vejo isso como um pagamento da sociedade para aquelas pessoas que foram desprivilegiadas por conta do sistema. Eita, como eu militei agora. Eita, como esse corte vai ser tudo no Twitter. Meu Deus, aqui. Como eu militei agora. Uau. Tirando essa parte. Se você quer pegar o atalho, pega. A chance de dar certo é pouquíssima. Me incomoda muito quando eu falo de investimento e que eu falo que um dia eu vou ser uma pessoa muito rica, que a pessoa fala, você não vai ser bilionário. Não é o que eu quero, não é o que eu tô atrás. E, por que você não é rico hoje, então? Porque vai levar tempo. Porque você não faz isso hoje? Tem um fator muito importante, que é a sua idade também, né, Ismael? Eu não sou mais tão novo assim, né, como eu gostaria de ser. Mas uma hora vai dar certo. E eu não quero atalho, eu quero fazer aqui, seguir meu caminho. Uma hora vai dar certo, eu sei que vai dar certo. E as pessoas questionam, por que você não tá nesse nível hoje? Porque vai demorar. Eu não vou pegar um atalho, se você pegar um atalho, pegue. Mas eu gosto muito de aproveitar as minhas conquistas de acordo com meus esforços. Então, meritocracia, só para finalizar aqui, eu acredito na meritocracia aplicada à minha vida. A sua vida, você aplica a teoria que você quiser. Até porque a meritocracia precisa de um mundo utópico, que todo mundo é igual perante a sociedade, quem conquistar mais vai conseguir mais. Mas o comunismo também precisa de um mundo utópico, onde as pessoas trabalham em prol da sociedade, não em prol do bem próprio. E cada um vai receber, né? E é muito difícil hoje em dia a gente pensar numa realidade horizontal para isso. Exatamente. Que todo mundo vai trabalhar para dividir com todo mundo. É um mundo utópico. Não só, mas é utópico, né? Mas você pode pegar É uma ideia maravilhosa. Meu Deus! É uma ideia genial. O capitalismo no papel também é uma ideia genial. Se você tentar, que é meio que meritocracia, mas se você trabalhar, você vai ganhar e você vai poder acumular capital. No papel não fala os problemas sociais. Então a gente pega aqui uma ideia aqui, pega uma ideia ali e aplica para nossa vida. Eu aplico a ideia da meritocracia porque a outra ideia é o não mérito. Então eu preciso aplicar alguma coisa. Continuando nesse assunto preguiça, só pra gente fechar esse assunto, eu vou trazer até uma piadoca, né? Que eu sou assim, comediante, né? Amigo, se a preguiça mental fosse taxada, quem tava devendo hoje? Posso falar nomes? Pode. Se eu vou soltar depois no pós-edição, não sabemos. Menino, todo mundo tá devendo um pouquinho, viu? Até eu. Amiga... Amiga, de fato, eu sou obrigado a concordar. Existe tá uma fase nebulosa, né? Tá. Nossa, as pessoas estão com preguiça. Eu tô defendendo. Então, às vezes assim que eu olho pra trás e umas ideias que eu tive, eu falo, gente, burra, né? Nossa, que burra. Acontece. Às vezes a gente tem umas ideias depois que a gente se arrepende. No passado, ontem. Pra gente finalizar e bater o restante de tudo que a gente falou, foi maravilhoso. Muito obrigado pelo nosso bate-papo de hoje. Vou ler aqui, tá? Você aí de casa? Vou estar lendo, tá? Porque eu não decorei a questão do babado aqui, tá? Que é o seguinte: investe ou passa? É uma frase que eu vou dar e você vai responder pra mim, investe ou passa. Se quiser justificar e trazer um contexto, tudo bem. Se não, passa adiante, tá bom? Startup prometendo mudar o mundo com inteligência artificial, mas sem produto. Passa. Gente, que é isso? Amigo, o pessoal hoje em eu vou mudar o mundo. Como? Eu não cheguei lá. Não sei. É só uma ideia. É igual eu tô falando há anos que eu tô trabalhando no meu canal. O pessoal vai ser sobre o quê? Não decidi ainda. Ainda tô trabalhando.
Tô vendo. Mas, ó, se você assistir a nossa entrevista, tem tanto insight do que você tem que produzir, só nesse bate-papo de hoje, Ai, será que o vai ser pessoal mais tá, um assim, canal de precisando. investimentos? Canal de investimentos, de finanças pessoais, de viagens, que era o seu foco principal. Mas dá pra você abusar de muita coisa aí. Vamos ver. É. Colocar grana num fundo que paga bem, mas não sabe de onde vem. Ih, que é isso? É a Jota? Esquema de pirâmide? Vou passar. Um hipotético aí. Eu vou passar. Mas paga bem. Eu vou passar por agora, mas se tiver mais detalhes da agiotagem, não A gente quer... conversa. Eu quero saber como é que cobra. Mas aí, dependendo, a gente investe. Mas não, geralmente não. Ah, que não. Arriscar meu dinheiro, coisa que eu não sei. Viajar pra Dubai só pra postar fotinho no rooftop. Invisto. As pessoas, elas não querem ver o sucesso das outras. Elas se Que incomodam. bobagem, né? Se incomodam. Tipo, ai, só viajo pra postar foto. Eu só viajo pra postar foto. É só pra isso que eu vou. Fala assim... É. Mas você cria Não memória importa. também, né? Tem esse negócio de criar memória. Porque, dependendo com quem você viaja, cara, você cria uma memória muito ali. Eu Real. posto pouquíssimas fotos de viagem, mas tiro um monte de foto. E tá lá. Tá... Maravilhoso. E tem que postar mesmo, gente. Eu, hein? Tô pra revelar. Ah, tá. Que eu vou viajar pra uma viagem maravilhosa e vou ficar quietinha aqui só porque você é em casa. Gente, não. Ah, bobagem, né? Amizade que te pede pix, mas nunca te manda um insight. Tchau, tchau. Tchauzinho. Um beijo. Tchauzinho. Fica com Deus. Eu não tô querendo nem amizade que me dê insight. Imagina quem pede dinheiro e não dá insight. Você é um amigo de baixa manutenção ou de alta manutenção? Baixíssima manutenção. A minha cachorra tá opinando, ela tá discordando. Baixíssima manutenção. Eu não sou aquele amigo de... Se você quiser ligar pra mim, eu atendo, às vezes. Mas eu não sou aquele que espera que você esteja lá presente o tempo inteiro. Eu vou estar lá quando você precisar, vou estar lá quando você quiser. E aí dá um trabalho ter amigo de alta manutenção. É, né? Você posta uma foto no bar, não me convidou. Não te convidei, porque eu não queria que você fosse. Tem que ser assim. Sabe o que eu já pensei em fazer? Colocar assim uma listinha de pessoas que eu tenho que mandar mensagem. Eu já fiz isso antes. Mas assim, fazer uma listinha de pessoas que eu tenho que mandar mensagem no mês. Eu tenho um último pedido pra te fazer. Se você pudesse deixar uma dica de ouro para as pessoas em casa, qual seria? Na vida, nos negócios, no emprego, qualquer dica que você queira dar, qual seria? Ah, eu vou ser clichê. Vou ter que ser clichê. Mas só vai. Só tenta. E não para. Para de ficar colocando empecilho porque você tá com medo. E só vai. Uma hora dá certo. Eu juro que dá. De um jeito ou de outro dá certo. Só vai. Sempre dá. Gente, esse foi o Ismael. Vou fazer de novo? Que eu te cortei, amigo. O que você falou por último que eu te cortei? Fala de novo. Não, eu ia te falar obrigado. Então, Pelo agradeço. convite. Gente, tá um sucesso. Ele é uma pessoa, olha aqui, gente, multifacetada. Minha colega de trabalho. Será que volta, gente, Pode Ser Raso? Será que quando eu estiver postando esse vídeo, já vamos ter novos episódios no Pode Ser Raso? Eu acho que a gente tem que voltar. Eu acho que a gente tá devendo conteúdo pra nossa galera. E a gente parou quando a gente começou a ganhar hate. Será que o hate desmotivou a gente? Não sei. Mas a gente dá muito trabalho Acho que a gente ficou meio fazer o preguiçoso. podcast. A gente ficou preguiçoso no carnaval. Sim. Dá muito trabalho fazer um canal. Então, Leandro, parabéns pelo canal. Obrigado. Vai ser sucesso, eu tenho certeza. Parabéns, obrigado pelo convite. E ó, quem sabe a gente desiste do podcast e investe aqui. Aparecendo de vez em quando. Olha, já vou cobrar o nosso vídeo sobre política e investimentos presencial. Pessoal, eu vou deixar todos os links para vocês conhecerem o Ismael e acompanharem ele aqui na descrição dos vídeos. E qualquer coisa que vocês queiram comentar, qualquer recadinho, se vocês quiserem deixar mensagenzinhas pro Ismael, pode comentar aqui embaixo que a gente vai responder no futuro. Nos cobrem. Nos cobrem. Muito obrigado, um beijo. Beijo.